Muito boa noite a todos, então. Nós agradecemos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos oferece. Damos uma boa noite também aos nossos companheiros internautas. Essa feita para falar sobre esse tema, que se trata da nossa evolução. Às vezes, quando nós falamos a expressão espírito, nos reportamos normalmente aos desencarnados, não é verdade? Mas nós somos espíritos. Espíritos que temos um corpo, e não corpos que temos espíritos. Na questão 44 do Livro dos Espíritos, Kardec lá indagava qual teria sido a origem da vida na Terra. Ao que os Espíritos então responderam de maneira sempre significativa, porque eu sempre lembro que Kardec, até para as perguntas, ele era intuído, mesmo para fazê-las, porque em se tratando de uma doutrina nova, às vezes ele não sabia exatamente o que perguntar. Claro que ele era um gênio, podemos dizer assim, mas necessitava também das orientações dos Espíritos para as perguntas que iria fazer dentro do ordenamento que ele faria. E nessa pergunta, os Espíritos responderam que os elementos que dariam origem à vida orgânica encontravam-se aqui mesmo na Terra, aguardando o momento propício a sua eclosão. Poderíamos dizer, da mesma forma como uma semente de uma determinada espécie, ela somente germina diante de determinadas condições climáticas. Ninguém vai querer, por exemplo, plantar café no Polo Norte. As condições climáticas não permitem. Mas a semente poderá ficar em estado latente até que as condições ambientais permitam. E mais à frente, na questão seguinte, Kardec ia mais à frente ainda no assunto, perguntando onde se encontravam esses mesmos elementos que se encontravam já na Terra, depois de formada, mas antes da formação do planeta. E então os Espíritos responderam de maneira ainda mais interessante, e digo futurista. Disseram que esses elementos, e aí comprovam a nossa origem extraterrestre, se encontravam em estado fluídico no espaço, entre os espíritos, ou em outros planetas. Então, por essa resposta, percebemos claramente que a nossa origem é extraterrestre. Tanto assim que nas aparições de extraterrestres, eles são sempre no estilo, na espécie humanoide, braços, pernas. Isso tem a ver com a nossa origem. E por que eu disse de maneira futurista? Porque hoje em dia ressurge de maneira bastante forte no meio acadêmico uma teoria muito aplicada até nos tempos de Sócrates, no século V a.C., Aristóteles, enfim, que hoje é defendido por cientistas categorizados. Teoria essa chamada panspermia, que diz o seguinte, que os elementos que deram origem à vida orgânica na Terra vieram do espaço, e aí já é uma corrente científica, vejam bem. Mas de que maneira vieram do espaço? Colhidos por meteoritos, pela própria Terra, durante o seu movimento de translação. Haja vista numa velocidade espantosa, em torno do Sol, de 107 mil quilômetros por hora. Graças a Deus, ninguém está sentindo essa velocidade, não é mesmo? Em decorrência das questões gravitacionais que nos isolam dessa percepção. E, além do mais, em torno do seu próprio eixo, a Terra gira numa velocidade ainda mais espantosa, de 1.700 quilômetros por hora. É impressionante. Imaginem essa rotação nesse exato momento. Impressionante. Enquanto a Terra gira,
em torno do Sol, gira em torno do seu próprio eixo, ela vem colhendo desde a sua formação meteoros, meteoritos, trazendo vida do espaço, poeira cósmica, meteoros, meteoritos. Por essa razão, no início da formação do planeta Terra, eram constantes, diárias, as chuvas de meteoros pesados, de grandes proporções. E alguém dirá, isso é coisa do passado, não? A NASA avalia que diariamente caiam na Terra centenas de milhares de meteoritos. Às vezes você leva uma pedrada na cabeça, pode estar tendo a sorte de receber um meteorito vindo do espaço. É exatamente assim. Poeira cósmica, segundo a NASA, adentram a atmosfera terrestre 50 toneladas de poeira cósmica. Então, quando o pó preto aparecer nos seus móveis, por favor, guarde, pode ser poeira cósmica. Exatamente isso, trazendo elementos do espaço, vírus, bacilos, bactérias. Na questão 47, também deu o Livro dos Espíritos, Kardec ia mais à frente e aí ele atesta a nossa origem extraterrestre enquanto espíritos, porque ele perguntava se a espécie humana estaria dentro dessas sementes, dentro desses elementos que deram origem à vida orgânica na Terra e que, como nós vimos, vieram do espaço. E os Espíritos respondem, esclarecendo a Bíblia, que agora tem uma outra visão, de acordo com o Espiritismo, que sim. E foi isso que deu lugar a se dizer que o homem veio do barro. Agora nós vamos começar a entender isso. Nos conta Moisés que nos primórdios da origem da Terra, vejam bem, como ele descobriu isso? Só mesmo pela mediunidade. Nos primórdios, repito, nos primeiros tempos, nas primeiras idades da Terra, subia da terra, Gênesis capítulo 2, versículo 6, um vapor que cobria todo o planeta. Impressionante, eu digo, porque essa citação data de 3.300 anos. Como ele sabia disso? Só, repito, pela mediunidade. E por que me espanta, justamente me admira, porque na obra A Caminho da Luz, Emmanuel, no que hoje é um consenso científico, nos fala que nos primeiros dias da Terra, dias, evidentemente, anos, eras, esse planeta era coberto por lodos e pântanos inimagináveis e mais, por vapores e umidade, exatamente da mesma maneira como se referiu Moisés. Pântanos e lodos inimagináveis, por quê? O meio aquoso, a água, a fonte da vida, elemento imprescindível à formação dos nossos primeiros corpos, por assim dizer. Por essa razão, que nosso corpo é formado por 70% de água. Conta-nos Emmanuel, mais uma vez na obra Caminho da Luz, que num determinado momento, quando a Terra já se prontificava a receber, pelas condições ambientais, climáticas, de pressão, atmosfera, enfim, essas sementes, desceu da Terra uma massa gelatinosa, trazendo os nossos primeiros corpos, por assim dizer, os elementos, organismos unicelulares, princípios materiais, que foram se alojar nas profundezas oceânicas. Por isso é que Jesus nos ensinou, quando também conversou com Nicodemos, que é preciso nascer de água e de espírito. Nascer de água é reencarnar. Porque continuamos nascendo de água ainda hoje, por permanecermos 9 meses imersos em líquido amniótico, basicamente água. Na obra No Mundo Maior, capítulo 4, André Luiz aí já se refere aos princípios espirituais, sim, porque os princípios materiais já estavam lá no fundo do oceano, nas regiões mornas do oceano, que então vieram do cosmos e foram habitar aqueles elementos unicelulares, que seriam então as esponjas marítimas, as amebas, os vermes. Então, quando alguém te ofendeu, quiser te ofender, dizer, você é uma ameba, você é um verme, fui. Foram os nossos primeiros corpos
E André Luiz complementa dizendo o seguinte, que em determinado momento nos deslocamos, ou seja, esses elementos se deslocaram do fundo lodoso dos oceanos e se deslocaram até as margens, até, a expressão que ele utiliza, a lama das margens, o barro, para termos as nossas primeiras experiências à luz do sol. Significativa citação, porque, mais uma vez, nos permitirá avaliar a citação bíblica de Moisés, que nos diz que, regozijando-se por ter criado o mundo, Deus resolve povoá-lo, e então modela o homem com a argila da terra, barro, lama, lodo, insuflando em suas narinas o hálito divino. Cerca de 65%, 70% da nossa alimentação vem pela respiração. Ninguém fica com a boca aberta, então as narinas. Insuflando em suas narinas o hálito divino. E então o homem se transforma em alma vivente. Que passagem maravilhosa. Porque para nós representa exatamente o momento em que o princípio material se une ao princípio espiritual. E a partir daquele momento, começamos a trilhar os reinos primários da natureza. Nós mesmos, que aqui nos encontramos no corpo físico. Antigamente, e às vezes, se diz que são 3 os reinos, mineral, vegetal e animal. Nos livros de biologia já citam 5, animal, planta, protista, monera e fungo. Seja como for, todos esses reinos se encontram perfeitamente encadeados. Não há distinção. Todos eles. Por isso que na questão 607 do Livro dos Espíritos, nos diz que nós, sim, estagiamos nos reinos primários da natureza. Estagiamos nos reinos primários da natureza. A Gênese, última obra da codificação, editada em 1868, faz citação interessante aos seres chamados zoófitos. Zo, animal, fito, vegetal, que são seres que possuem ao mesmo tempo, nunca em conflito, mas em harmonia, características vegetais e características animais, porque são a transição, muito provavelmente, do reino vegetal para o reino animal. E então nós começamos a trilhar o reino animal, dando um salto de milhões e milhões de anos na história. A princípio, eram corpos extremamente simples, rudimentares, mais tarde mais complexos. Quem aqui, na escola, há 30, 40 anos atrás, não ouviu a citação, o homem descende do macaco, conforme estaria implícito na teoria de Charles Darwin, nascido em 1809. Charles Darwin foi contemporâneo de Kardec, nascido em 1804. E Kardec conhecia a teoria de Charles Darwin e dizia que ela era absolutamente aceitável, plausível, de que sim, passamos pelos corpos dos animais, principalmente dos chimpanzés. Passamos. Emmanuel, na sua obra de mesmo título, Emmanuel, no capítulo intitulado Sobre os Animais, nos diz que nós, sim, estagiamos nos corpos dos chimpanzés, que, segundo ele, são os nossos parentes mais próximos, expressões que hoje a ciência ratifica, porque verificou-se que o código genético dos chimpanzés se assemelha em 98,4%, se não mais, ao código genético de cada um de nós, porque são nossos parentes do passado, fomos nós no passado. Pesquisas científicas a cargo da antropologia, de fato, esclareceram ainda mais a vida dos chimpanzés e perceberam que eles têm uma espécie de codificação para a transmissão de conhecimentos, aquilo que nós chamamos caretas, caratonhas,
Gritos são um código de transmissão de conhecimentos, é uma linguagem. Assim também perceberam que eles têm uma grande capacidade de ordenar a vida em comum em sociedade, inclusive com distribuição de tarefas. Cuidam das suas crias, dos seus filhos, muitas vezes como nós fazemos, coçando aqui, fazendo um cafuné, já viram isso naturalmente? Catando piolho, aquele carinho, coçando as costas, e cuidam muitas vezes com mais desvelo do que muitos seres humanos. Demonstram expressões, ou através das expressões faciais, emoções, e possuem raciocínio lógico, raciocínio matemático. Entretanto, os pesquisadores queriam ir mais além. Queriam saber se os chimpanzés têm, de fato, sentimentos ou meramente instintos de preservação da espécie. E então, pesquisadores do Instituto de Antropologia Evolutiva Max Planck fizeram diversas pesquisas, e a tônica da pesquisa científica é repetição e repetição, sucessivamente até se ter um percentual razoável que se possa dizer, essa é uma tese científica. E fizeram o seguinte experimento junto com os chimpanzés. No condicionamento da experiência, um chimpanzé tinha que abrir a porta de uma gaiola para que um chimpanzé, outro chimpanzé, adentrasse e pegasse o seu alimento. Quando o chimpanzé fazia isso, recebia uma recompensa, uma banana, uma fruta qualquer. E várias vezes o chimpanzé fez isso. Até que eles resolveram tirar a recompensa do chimpanzé. E ele continuou abrindo, sem cessar, centenas de vezes a porta de um determinado ambiente para que o outro chimpanzé pegasse o alimento, mesmo sabendo que não receberia mais recompensa. Mais interessante foi quando ele começou a abrir a porta para que o macaco de uma outra espécie também pegasse o alimento. Depois de repetir essa experiência, repito, exaustivamente, chegaram à conclusão de que os chimpanzés têm sentimentos altruístas. Ou seja, os chimpanzés praticam a caridade desinteressada. Exatamente isso. Ou seja, a elaboração do espírito para adentrar na fase da humanidade. Nossa elaboração. E como teriam então, já que está provada, pelo menos para nós, a nossa passagem pelo reino animal, sido essa experiência? Claro que nenhum de nós há de se lembrar, mas ainda guardamos, né, determinados resquícios dessa passagem. André Luiz nos diz que os animais são almas em estado embrionário, detentoras de livre arbítrio, sim, de inteligência, porém limitados à sobrevivência, ao instinto de preservação, à perpetuação da espécie. Na questão 597 do Livro dos Espíritos, eles nos dizem que existe no animal uma centelha divina, um princípio espiritual que nós podemos chamar de alma, se assim quisermos. Mas observam que existe entre a alma do homem e a alma do animal tanta distância quanto aquela existente entre a alma do homem e Deus, uma grande distância. Por morte do animal, então, aquela centelha, aquela fagulha divina é quase que imediatamente aproveitada para animar corpos de outros animais, que então seguirão a lei de evolução, seguirão a lei de progresso, porque na medida que o espírito vai evoluindo, vai necessitando de um corpo que lhe permita uma maior capacidade e possibilidade de expressão. Então, dessa maneira, com o tempo, foram se fazendo necessárias determinadas alterações, modificações nos nossos corpos, no nosso equipamento físico. Emmanuel nos diz que, no decorrer das encarnações, à medida em que íamos evoluindo, a espiritualidade percebeu que se faziam necessárias determinadas transformações
lentas, graduais, porém definitivas. Ou seja, porque não reencarnaríamos mais em corpos animais, mas agora nos primórdios da humanidade. E de que maneira fizeram os espíritos essas alterações? No intervalo das encarnações. Onde? No perispírito, que nós chamamos didaticamente de molde do corpo físico da encarnação seguinte. Exatamente assim. Você quer alterar o formato, a estrutura de uma peça, altera o molde. Talvez, ou muito provavelmente, essas alterações implementadas em nossos corpos físicos a partir do perispírito possa ser a grande resposta pela qual a ciência tanto tem procurado o ancestral comum, quando deixamos de habitar corpos animais para habitar corpos humanos, que nós chamamos de elo perdido. Paralelamente, então, a evolução do espírito, que somos todos nós, vai se dando a evolução do corpo físico, mas não apenas na aparência. Vejam bem como éramos peludos e tínhamos caninos muito maiores, já estão diminuindo, não é? No passado. Não apenas na aparência, mas na estrutura, na funcionalidade. Hoje em dia, a nossa massa encefálica é cerca de 3 vezes maior do que aquela que tínhamos na pré-história. Por quê? Não precisávamos pensar muito. Não era necessário um cérebro cheio de estruturas, como hoje. Mas no decorrer daquelas intervenções no perispírito, foram surgindo novas estruturas cerebrais. Para quê? Para oferecer condições ao espírito de raciocinar cada vez mais, para aumentar a nossa capacidade de raciocínio. Quanto tempo levou tudo isso? Ao pesquisar, percebemos na obra Evolução em Dois Mundos, e também na obra No Mundo Maior, em alguns detalhes, conforme nos diz André Luiz, através de Chico Xavier e Valdo Vieira, que desde aqueles momentos, como dizíamos, lá nas profundezas oceânicas, dos organismos unicelulares, das amebas, dos batráquios, dos vermes marítimos, até aproximadamente a pré-história, e praticamente até os dias atuais, decorreram 1 bilhão e 500 milhões de anos, ou seja, essa é a idade da nossa evolução. É em torno disso, a evolução do corpo físico aqui na Terra. 1 bilhão e 500 milhões de anos de aperfeiçoamento. Por isso que os espíritos dizem que toda espécie é uma evolução de uma outra imediatamente anterior. E continuamos evoluindo. Em transição. Sempre digo isso. Nós estamos em transição do reino animal para o reino nominal. Porque ainda guardamos muitos instintos, e os instintos não são negativos, é bom que se diga. Eles não devem ser eliminados da nossa existência, absolutamente, eles devem ser educados, dominados. Nós ainda temos instintos da fase animal em todas as áreas da manifestação humana, na sexualidade, na alimentação, na reação a determinada atitude. Então o que fazemos hoje é exatamente tentar evoluir moralmente, espiritualmente, com base no esclarecimento, no conhecimento da verdade. Ou seja, conquistar o progresso moral com base num progresso intelectual, um progresso de esforço de entendimento, é o que nós estamos fazendo hoje aqui, todos nós. Por essa razão, na questão 780 do Livro dos Espíritos, Kardec nos diz que o progresso intelectual, o esforço para desenvolver o estudo, o conhecimento, faz-nos chegar ao progresso moral, mas também diz que nem sempre essa consequência é imediata. Por isso que muitas vezes, em muitas encarnações, nós poderemos progredir mais em intelectualidade do que em moralidade. Jesus, em João capítulo 8, versículo 32, ele já nos dizia: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Quanto mais conhecemos a verdade, mais aptos é a verdade
também nos transformamos a decidir o que é bom, o que é ruim, mas também mais responsáveis para fazer esse discernimento entre o bem e o mal. Porque se antes, como nos dizem os Espíritos, nós progredíamos por força das circunstâncias, embalados pelos Espíritos responsáveis pela natureza, agora nós somos absolutamente responsáveis por cada uso que façamos do nosso intelecto. Mas Kardec, em seguida, fazia uma pergunta muito interessante. Por que tantos povos intelectualmente capacitados, mas ao mesmo tempo moralmente decaídos? E então os Espíritos respondem, é que a moralidade, a intelectualidade, o progresso moral e o progresso intelectual somente se equilibram com o tempo. Quando o indivíduo alcança a pureza espiritual, ele já possui as duas asas, como nos diz Emmanuel, da evolução humana. Já possui a intelectualidade e a moralidade extremamente equilibradas. E Kardec se referia a algo atual que nós vemos na atualidade. No mundo, por exemplo, países intelectualmente dotados, moralmente caídos. Para darmos uma ideia, por exemplo, na Holanda, existe em Amsterdã um bairro chamado Distrito da Luz Vermelha, em que ao passar pelas calçadas, todos poderão avistar as vitrines. Quando se fala em vitrine, roupas, objetos de decoração, muitas coisas. Mas lá, na verdade, se encontram mulheres sendo expostas para serem escolhidas da rua, da calçada. A Holanda é um país que oferece aos seus habitantes, evidentemente, um alto padrão de respeito ao cidadão, não resta dúvida. Mas há algumas questões morais que precisam ser resolvidas. Há exemplos que nós precisamos imitar e outros que eles precisam receber também. Na Holanda, por exemplo, já se resolveu a questão da descriminalização de todas as drogas. É o grande debate aqui no Brasil e não vamos aqui entrar nesse mérito, evidentemente. Mas existem mais de 800 coffee shops, exatamente coffee shops, você toma um cafezinho e tudo mais, que são, na verdade, especializados, são lugares apropriados para que os usuários de drogas, no caso, maconha principalmente, possam fazer ali o uso sem transportar, porque então seria tráfico para fora do ambiente. Engraçado que fumar cigarro normal é proibido por lá, nesses coffee shops. Não vamos aqui dizer se é correto ou não. Na Suíça, por exemplo, também se costuma dizer, um país de primeiro mundo, mas também, como a Holanda, alto índice de usuários de droga, de álcool. A Suíça, em 1990, por exemplo, na tentativa de combater o tráfico de drogas, as chamadas DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, e a AIDS, que tomava um impulso muito grande, resolveu liberar determinadas praças, uma espécie de vista grossa, mas em Zurique foi mais além. Uma praça de nome Platz quer dizer praça, ou o contrário, me perdoe agora, mas é uma praça de nome Platz, em que ali resolveram montar uma bancada imensa, um verdadeiro self-service, sem nenhum exagero, de drogas de todos os tipos, heroína, maconha, cocaína, com funcionários da prefeitura para distribuir e muitas vezes aplicar para se evitar a overdose. Uma tentativa desesperada de coibir o tráfico, como eu disse, de reduzir o consumo incentivando o consumo, algo difícil de entender. Alguns então foram chamados ali pelo mundo inteiro de zumbis de Platz, porque era um espetáculo terrível de usuários espalhados pelo parque. Mas não eram poucos, não, uma espécie de Cracolândia, mas multipliquem muitas vezes. Cerca de 2.500 a 3.000 jovens diariamente se encaminhavam até aquela praça.
Um espetáculo deprimente, absolutamente deprimente. Em 1992, fecharam a praça. E hoje a Suíça tem, em alguns momentos, lugares especiais para que o indivíduo, o usuário, se assim quiser, possa fazer uso controlado da heroína, por exemplo. Como se não bastasse isso, a Suíça também, país de primeiro mundo, dotado intelectualmente de grandes potenciais, os seus cidadãos, resolveu instituir, numa palestra que já fizemos aqui, o suicídio assistido, que é aquele em que alguém portador de um maldito incurável ou de uma deficiência inaceitável, bastante subjetivo, resolve buscar ajuda de uma dessas duas entidades estabelecidas por lei, Dignitas e Exit. Uma delas é filantrópica, acreditem nisso. O presidente da Dignitas tem um sonho, sabem qual é? Fazer com que o suicídio seja um direito de todos na Suíça. Aqui nós queremos que a saúde seja direito de todos. Então alguém, e muitas vezes de um país vizinho, poderá pagar uma taxa irrisória e se encaminhar até uma dessas entidades para, sob o amparo da lei, cometer suicídio. De que maneira isso é feito? Um suco de frutas num copo cheio de elementos letais, em meia hora o indivíduo desencarna. Quem deve bebê-lo? O candidato ao suicídio com as próprias mãos. Por quê? Se for o médico a fazer isso, já é eutanásia. E eutanásia é proibida na Suíça. Então tudo é filmado. Tudo é filmado para comprovar que não houve eutanásia. Mas alguém mais esperto aí perguntará: se o indivíduo for tetraplégico? Um canudinho que ele deverá sorver. Ao médico que fez o juramento de Hipócrates, garantindo que cuidaria do paciente até quando não houvesse mais possibilidade de vida, caberá simplesmente acompanhar a vida daquele que ele deveria preservar e assinar o atestado de óbito. Lamentável. Tudo isso sob o amparo da lei. Como se não bastasse toda essa violência institucional, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, dentro dessa feira de evolução em que vivenciamos a vida, a violência aumentou em todos os níveis, em todas as áreas. A cada 90 segundos, uma pessoa desencarna no conflito armado. A cada 60 segundos, uma pessoa morre atingida pela violência de qualquer tipo. A cada 30 segundos, a autoviolência, suicídio, uma pessoa parte. A violência que aumentou de maneira desproporcional ao aumento da população. A violência contra o idoso, contra o jovem, contra o adolescente, contra o menor, contra os homoafetivos. E tudo isso levou Kardec, vejam bem, estamos falando de 1855, quando ele começou a tomar as rédeas da codificação, até desencadear em 1857 o primeiro livro básico, fundamental, a perguntar na questão 784, uma pergunta que nós nos fazemos diariamente, ainda que mentalmente. Vejam bem como essa pergunta foi atual. Parece que estamos nos fazendo essa pergunta hoje. Porque ele perguntava o seguinte: se a crueldade do homem não estaria aumentando ao invés de diminuir? Não é a sensação que nós temos? E se não estaríamos regredindo ao invés de evoluir? Não é a exata sensação que nós temos, notadamente nesse país? Dá impressão. No mundo, então, nem vamos falar aqui nos absurdos sendo cometidos. Não é a sensação que nós temos que estamos regredindo? Talvez sim, aparentemente, num determinado espaço de tempo. Talvez, tomando-se um universo curto de observação, como na estatística. E foi o que os Espíritos responderam: engano vosso. Olhai o conjunto, um universo mais amplo, e vereis que o progresso moral sempre se dá. É porque, na verdade, é preciso que o mal chegue a extremos, para que se perceba a necessidade de mudanças a serem implementadas.
E é exatamente o que tem ocorrido nesse planeta de provas e expiações. Porque alguns companheiros bem intencionados, espíritas, amigos meus, costumam dizer o seguinte, que na verdade o bem é muito mais praticado que o mal. É que os bons são tímidos, mas o bem não é mais praticado que o mal aqui no planeta Terra, de maneira alguma. Isso estaria contrariando a doutrina espírita, estaria contrariando o que os espíritos ensinam como característica de um planeta de provas e expiações. Qual é? Predomínio do mal sobre o bem, em que se pratica mais o mal do que o bem. Ah, mas o mal é só a violência, alguém poderá pensar? Não, o mal é a omissão, é a corrupção, é a desonestidade. O mal tem várias facetas, várias. Entretanto, nos dão a esperança de que a Terra um dia será um paraíso, porque ela também evolui na escala dos mundos, questão 185, deu o Livro dos Espíritos. Então vai chegar um momento que a Terra não vai comportar mais a entrada de espíritos renitentes no mal. Portas fechadas. Razão pela qual a Terra, diziam os espíritos, será um paraíso quando os homens forem bons. Vai esperando, não é? Por quê? Se você for esperar que muitos e todos os homens desse planeta se tornem bons, numa encarnação, em 100 anos, vai demorar. Porque ele não consegue modificar uma estrutura milenar de maldade, ou de erro, de ignorância, em uma encarnação. É impossível isso. Então ele precisa de muitas encarnações, só que a Terra não comportará mais. O que vai acontecer? A palavra suave, higienização, que segundo o livro Obras Póstumas, editado 20 anos depois da morte de Kardec, em 1889, portanto, dizia que já em 1866 já vinha se dando, lentamente. O que é isso? Expurgo desses espíritos que não desejam entrar num padrão novo que a Terra vai assumir, e que vão sendo, à medida em que vão desencarnando, enviados para outros planetas inferiores à Terra. E existem muitos. Castigo? Não. Simplesmente é adaptar morador à moradia. A Terra protagonizou um desses momentos importantes quando ela recebeu aqui uma verdadeira falange de espíritos expulsos de um outro planeta. Vamos contar uma breve história. Na constelação de Cocheiro, existe uma estrela, um grande sol, chamado Cabra ou Capela pelos astrônomos da Terra. Em torno dessa estrela, como este sol, centro do nosso sistema planetário, giravam vários planetas, e um desses planetas, localizado a 42 anos-luz da Terra, passava por momentos semelhantes àquele pelo qual passamos hoje, de transição planetária, em que haviam conquistado um certo nível de evolução extremamente agradável, mas havia lá alguns milhões de espíritos espalhados por aquele mundo que rejeitavam aquele novo padrão de comportamento do orbe. Então, o que faz uma professora quando 50 alunos na sua sala, ela tem 2 que não querem aprender, jogam um papelzinho para lá e para cá, futucam, como eu antigamente, não é? O que ela faz? Para a aula e diz, não vou dar mais aula? Não. O que ela faz? Retira os 2, bota para descansar. Antigamente era assim, vai descansar, vai à diretoria e assim por diante. Não é verdade? Uma professora responsável não prejudica 48 por causa de 2. Então, segundo Emmanuel, as autoridades diretoras do cosmos, imagina que seja isso, a categoria desses espíritos, resolveram por bem tirar aqueles alunos daquele planeta, renitentes no mal, que não queriam aprender, e jogar todos eles aqui na Terra. Está explicado.
Só que esses espíritos tinham um padrão intelectual altíssimo, que fluía através de corpos refinados, cérebros adaptados, e vieram reencarnar aqui no planeta Terra, baixaram aqui na Terra, quando nós estávamos na pré-história. Vejam bem o choque. Essa é uma das origens da crença na metempsicose, achar que poderiam reencarnar em corpos animais, porque os corpos eram grosseiros, semelhantes aos de animais, muito diferentes daqueles que eles ocupavam no outro planeta. Foi exatamente essa passagem real que deu lugar à alegoria maravilhosa de Adão e Eva e a perda do paraíso. Adão, a parcela masculina da humanidade, Eva, a parcela feminina. Por quê? Porque eles despencaram de um verdadeiro paraíso para reencarnar na Terra, muito inferior àquele planeta do qual eles haviam vindo. Mas como o espírito adquire inteligência, ele jamais a perde. Isso não existe. Eles eram intelectualmente dotados, não tinham uma moralidade adequada, mas a inteligência não se perde. O que pode acontecer, muitas vezes acontece na própria Terra, é que o indivíduo reencarne com um cérebro que não poderá dar vazão à sua grande inteligência, como prova, como expiação. Então, esse grupo de espíritos, tudo se encadeia na natureza cósmica, não é verdade? Formou aqui na Terra os grandes troncos das raças humanas, que nos deram extremas contribuições em torno da ciência, da filosofia, da religiosidade. Na Babilônia, os grandes astrônomos, matemáticos, enfim, como os gregos, israelitas, indianos, egípcios. Emmanuel cita especificamente os egípcios na obra Caminho da Luz, dizendo que depois de terem perpetuado nas pirâmides uma prova do seu conhecimento superior, voltaram todos para o planeta maravilhoso que haviam abandonado. Muito interessante. Porque o conhecimento utilizado na construção das pirâmides é de outro mundo. Até hoje ninguém descobriu como eles construíram aquele negócio. Principalmente as 3 maiores pirâmides, Quéops, Khafre e Miquerinos, porque há 110 pirâmides no Egito. Dentre essas 3, a planeta de Gizé, é impressionante como elas foram construídas com ordenamento astronômico. A sombra da pirâmide, numa determinada hora do Sol, nos dá um número π, 3,1415, e por aí. Como eles fizeram para pintar de maneira tão precisa nas profundezas da pirâmide, onde a luz não chega, onde o oxigênio praticamente não vai. Como fizeram para trazer pedras de 15 toneladas na base, num lugar onde não havia pedras? Como ergueram a altura de 150 metros, a altura da maior das pirâmides? Um bloco de 1 tonelada. Ninguém sabe até hoje. Os japoneses, com toda a tecnologia de 10 anos atrás, foram até aquela planície no Egito, para construir do lado dessa pirâmide de Quéops uma réplica. Não saíram nem da metade. Impressionante. Mas nós não precisamos ir muito além para ter a noção do que seja um planeta evoluído. Maria João de Deus, mãe natural de Chico Xavier, na obra Cartas de uma Morta, e Humberto de Campos, na obra Novas Mensagens, nos fala sobre a vida no planeta Marte. Vida, até então, fluídica. Até então, não se sabe ainda, nem ciência, nem espiritismo, se há vida orgânica por lá, corpos que nossos olhos podem ver. Falam da vida também em Saturno, planetas muito mais evoluídos do que a Terra, cujos espíritos se revestem de corpos extremamente sutis. Leiam essas 2 obras, Cartas de uma Morta e Novas Mensagens. Por quê? À medida que nós vamos evoluindo, os nossos corpos se tornam cada vez mais sutis. Evolução paralela. Mas até agora nós falamos sobre a evolução que se dá aqui na Terra,
quando estamos encarnados, e é exatamente quando estamos encarnados, que nós podemos testar o nosso caráter, a nossa força, a nossa capacidade de resistência. A prova dos 9, engraçado que Chico Xavier sempre toma puxões de orelha de Emmanuel, até que Emmanuel disse a ele: agora eu vou reencarnar. Agora você vai ver como é que são as coisas, Emmanuel. Dizem que a situação se inverteria, Chico Xavier iria proteger Emmanuel tal qual Emmanuel o protegeu durante a vida. Dizem que já nasceu, inclusive, Emmanuel, numa cidade do interior. Dizem até que Chico Xavier foi visitar o bebê, mas isso ficou em segredo. Dizem, deve ter dado um beliscão nele. Enfim. Entretanto, nós também evoluímos no plano espiritual, através das observações que fazemos, do trabalho que executamos, dos estudos que implementamos. Vejam bem André Luiz, como ele adentrou a espiritualidade, de maneira absolutamente lamentável, em condições lamentáveis, não foi? Permanecendo 8 anos da nossa contagem de tempo nas regiões umbralinas, que quer dizer regiões de sombras, sobretudo interiores, que se projetaram para o ambiente em que ele se encontrava, por uma questão de afinidade. Então ele se agrupou com aqueles outros que ali se encontravam no mesmo padrão mental, espiritual, até que ele então consegue acesso, porque abriu seu coração, à colônia espiritual de nome Nosso Lar, e então conseguiu, com muito trabalho, muito esforço, nos enviar as suas informações através de 16 obras, principalmente psicografadas por Chico Xavier e também Valdo Vieira. Na magistral obra, que eu sempre recomendo, porque não é só sobre suicídio, é um tratado de espiritismo, Memórias de um Suicida a cargo da mediunidade Ivone Amaral Pereira, segundo Chico Xavier, o livro do século, porque quando a Federação Espírita se demorava a publicar essa obra de Ivone, ela ficou chateada, triste. Chico, já são 50 anos esperando. Não se preocupe, Ivone, essa será a obra dos 50 anos que passaram e dos 50 que virão. A obra de um século. Lá tem um capítulo intitulado Cidade Universitária, onde são oferecidos os mais variados cursos, e aí explicação para a vocação, nas mais variadas áreas do conhecimento humano. Agora eu já sei porque o indivíduo nasce, aquela mulher principalmente, já nasce dizendo: eu quero ser professora, mas o salário é tão pequeno, mas eu quero. Vocação, só por vocação alguém pode querer ser professora nesse país. Vocação em todas as áreas, medicina, por exemplo, como reflexo do que estudaram no além. Então vejam aí a trajetória do espírito, que começou como um princípio espiritual e há de atingir o seu mais alto grau na escala evolutiva. Daí um maravilhoso ensinamento descrito na questão 540 do Livro dos Espíritos, que nos diz que tudo se encadeia no universo. Desde o átomo, que um dia será arcanjo. O que é isso? O átomo, que um dia será um espírito puro. Porque esse mesmo arcanjo, o espírito puro, começou pelo átomo. Maravilhosa lei de harmonia, cujo conjunto nós não somos capazes de compreender. Leon Denis, o filósofo do espiritismo, ele nos deixou uma frase que nos faz recordar toda a nossa trajetória pelos reinos primários da natureza, quando ele afirmou: a alma dorme no mineral, sonha num vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Hoje vivemos tempos graves de transição planetária, em que, se não atingimos ainda aquele caos a que se referiram os espíritos, estamos bem próximos. Sentimos as dores do parto de uma nova era, de transição planetária, abandonando lenta e gradualmente a pecha lamentável de planeta de provas e expiações, para alcançar um dia a condição, ainda distante, de planeta de regeneração. Muito embora nessa mesma Terra já existam países de regeneração,
e países de provas e expiações. Seja como for, a doutrina espírita, que é consoladora, porque em primeiro lugar é esclarecedora, nos indica que todos nós, mesmo aqueles que se encontram tão próximos à animalidade, todos nós haveremos de chegar à condição de espíritos puros. Nos recordemos de Jesus, o espírito mais perfeito que Deus nos concedeu como guia e modelo, como disse o nosso irmão na prece inicial, se não me engano. Nosso irmão maior. Por que irmão maior? Irmão mais experiente? Porque ele jamais se colocou como um ser de exceção, mesmo quando produzia fenômenos impressionantes, curas espetaculares, jamais. Porque estabeleceu entre nós, na condição do espírito mais perfeito que Deus nos concedeu como guia e modelo, questão 625 do Livro dos Espíritos, uma verdadeira lei universal de progresso, ao determinar, dizendo: fareis todas as obras que eu faço e outras maiores ainda fareis. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.